Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é um produto RomaCast que você confere no Spotify em formato de áudio e também no YouTube, youtube.com/RomaNews, em formato de videocast também, né? Eu sou Alexandre Alencar e hoje, ao lado do Júnior Cunha aqui do portal Roma News. Fala, Júnior, tudo bom? Fala, Alexandre, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá continuar falando sobre a eleição do Paysandu. Exatamente, a gente continua essa nossa série de entrevistas aos candidatos que vão concorrer à presidência do Paysandu Esporte Clube. E hoje a gente tem dois integrantes aqui do Grupo Independente Pro Paysandu, o candidato à presidência André Oliveira e o vice Rodolfo Marques. Tudo bem? Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Valeu por terem vindo até aqui. A honra é nossa, obrigado. Obrigado, Alexandre Júnior, e tamo junto. Vamos para cima então, começar a falar sobre o Paysandu Esporte Clube. O Paysandu que define no próximo dia 7 de dezembro quem será o novo presidente, para o biênio 2023 e 2024. E além disso também vão ser escolhidos os membros do Conselho Deliberativo e também do Fiscal. André, tu que lidera a chapa, queria começar te perguntando, te apresenta para o torcedor do Paysandu onde e como começou a tua história com o Papão e por quê? De onde que vem esse desejo de ser candidato, de ser presidente do Paysandu Esporte Clube? Olha só, eu já tenho uma história dentro do futebol paraense, eu acredito que tenho, e dentro do clube também. Eu fui presidente da Justiça Desportiva. Antes eu tinha sido auditor e procurador da Justiça Desportiva no estado do Pará durante muitos anos. E antes de chegar à presidência do tribunal, que é um tribunal administrativo, que julga as causas relativas ao desporto, eu cheguei a fazer uma defesa de 2 atletas do Paysandu lá. Sem falsa modéstia, eu fiz uma defesa tão boa que fiquei famoso e fui chamado para compor o tribunal, para minha alegria. Depois eu fui diretor do Paysandu de 94 a 95, numa fase que o Paysandu não andava bem. Ali era o Geraldo Rabelo, presidente, depois antes o Miguel Pinho, e depois o Rui Salles, enfim. Eu conheço o Paysandu, participo da vida do Paysandu desde aí. E mais recentemente voltei a atuar no clube, me elegendo para o conselho, conselheiro efetivo, eleito e reeleito. Então eu posso dizer que eu conheço o clube, eu estou realmente preocupado com a situação fiscal do clube, a gestão do futebol, a gestão fiscal e a gestão do futebol. O fato é que, sem que eu soubesse, eu não sou cofundador, foi formado um grupo chamado Grupo Independente Pro Paysandu, GIP, por pessoas que não estão satisfeitas com a condução do clube e me procuraram, a gente conversou e eles deixaram claro que eles tinham um projeto para o clube, um projeto que não se resume à eleição, que seguiria adiante. E o projeto deles se afina com a minha visão, com a nossa visão sobre o que é necessário fazer para reerguer o Paysandu. E eles me convidaram, já conheciam alguns, são conselheiros ainda, já tinham visto minha atuação dentro do conselho, minha luta em favor de uma gestão fiscal responsável, e me convidaram para encabeçar a chapa. E eu topei. E é assim que eu chego aqui, como representante de um grupo de bicolores independentes, que querem uma renovação, e a gente tem um projeto comum. A gente vai buscar eleger, disputar e ganhar, mas mesmo não ganhando, vamos formar, esperamos ganhar, claro, mas formar a nossa bancada e seguir estudando e pensando em como retirar o Paysandu desses mercados menores do futebol, a Série C. O Paysandu ele está num lugar que não é o dele, nós sabemos disso, um clube centenário, que tem projeção nacional, em todas as pesquisas de opinião sobre quais são as maiores torcidas, o Paysandu está sempre entre as 20 maiores. E não é possível que o Paysandu, tendo um mercado como esse, olhando o torcedor como consumidor do produto Paysandu, ele permaneça numa situação em que se encontra hoje. E foi por isso que eu aceitei. Agora o futebol é o principal carro-chefe de um clube hoje, Como vocês pretendem trabalhar com essa questão do futebol? O Paysandu vai aí para o 5º ano
na Série C, quinto ano na Série exatamente. C, bateu na trave em todos os anos. Como vocês pretendem trabalhar com essa questão do futebol? Tentar tirar o Paysandu lá da terceira divisão e devolver para a segunda divisão? Eu vejo da seguinte maneira, antes de chegar propriamente ao futebol, eu quero dizer que lembrando o livro do Ferran Soriano, a bola não entra por acaso, né? Virou até um mote no mundo do futebol. O que ele quer dizer com isso? Você precisa organizar o clube, uma coisa se harmoniza com a outra. Você precisa organizar a gestão fiscal. O clube, dito de modo bem resumido e direto, o clube precisa gerar receita, ficar no azul, para realizar melhores contratações e ganhar campeonatos e iniciar o ciclo virtuoso. E nós não temos isso, né? A gente não tem uma boa gestão fiscal, as receitas, ano a ano, elas permanecem estacionárias, né? O Livan, que é meu outro vice, sabe disso, ele atua no conselho, é um crítico da gestão, má gestão, vamos ser francos, do Paysandu, má gestão fiscal. Então nós temos que organizar isto que vai reverberar, vai repercutir no futebol, né? E quanto ao futebol, ele também não tem sido bem gerido no clube. Poderia até, mesmo tendo uma gestão fiscal não tão boa, vir a subir, mas isso, talvez, o Livan até aventou isso, né, numa conversa que tivemos, ontem num programa que estivemos, talvez caísse logo em seguida, porque não está bem estruturado o clube. Agora, com relação ao futebol, nós queremos, o grupo tem uma visão muito forte com relação às divisões de base. Inclusive tem aqui conosco no estúdio um rapaz que trabalha com isso no clube, já trabalha hoje, né? Então, o Dantas. Então a gente quer realmente tocar o CT adiante. Esse grupo que hoje controla o Paysandu está aí há 6 anos. E o que eles fizeram? Muitos são engenheiros, né? Muitos são engenheiros. O próprio presidente, o Maurício Hettinger, é um engenheiro. E nada foi feito. Eles colocam placa quando chegam perto da eleição, colocam uma placa lá anunciando que finalmente vai ter 2 campos. É claro que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar. Fazer um campo, depois outro, né? A gente tem a ideia, o grupo tem a ideia de firmar um contrato de naming rights. Tem aí uma empresa já em vista, né? Ela daria o nome ao CT, investiria no CT, porque inclusive é uma das fontes de receita para o clube, né? Formar jogadores, vender jogadores, descobrir os Pikachus que estão espalhados por aí, né? E esses jogadores serão formados com os nossos valores. Eles vão ter amor ao clube, vão se dedicar realmente ao clube. E André, com relação às contratações, eu acho que tem que ter critérios. Critérios, porque eu soube, até conversava com o Rodolfo antes de vir para cá, um grande benemérito me ligou, eu não tenho autorização para dizer o nome dele, disse: olha, André, o Paysandu contratou jogador que veio, foi embora e nem sequer chegou a jogar. Eu tenho uma visão muito particular, que já conversei com o Baracho, que é um dos líderes do nosso grupo, com o Rodolfo eu converso frequentemente, com outros. Eu acho que existem critérios objetivos para a contratação, inclusive critério estatístico de desempenho, né? A estatística, hoje o Paysandu tem uma analista de desempenho, eu acho que tem que ter, continuar tendo, não sei se o mesmo, mas tem que ter, e a gente contratar com critérios objetivos, né? Objetivos, não trazer um jogador que teve mau desempenho em outras equipes, tudo hoje pode ser medido. Eu acho que esse é um ponto para avaliação, desculpa. Não, tranquilo. E só acrescentando, né, eu também estou integrando a esse projeto como candidato aí a vice-presidente de operações. Eu entendo que o futebol especificamente, como é o carro-chefe, quando o Paysandu é citado, ele é lembrado como um clube de futebol, né? Então, todas as nomenclaturas até que se fala, o Paysandu é o maior do Norte, o Paysandu é o campeão dos campeões, é sempre associado às grandes conquistas do futebol. E aqui na região, de fato, o Paysandu conseguiu construir essa imagem. Mas só que esse caminho glorioso, esse futuro glorioso, ele só pode ser construído ou reconstruído se você tiver sustentabilidade. A sustentabilidade é a partir, claro, de um trabalho na base, mas também não é algo que vai ser, né, você vai construir o CT, você não vai conseguir resultados 6 meses depois, né, um trabalho que precisa ser feito de uma maneira sistêmica. A sustentabilidade também é no campo financeiro, então você precisa pensar, né,
nós vivemos 2 anos, e vocês diretamente como jornalistas acompanharam isso com, inclusive, maior detalhamento do que nós, foi observado, por exemplo, nós vivemos 2 anos sob a égide da pandemia, né? Então foi muito complicado. Os clubes, se não tivessem um sustentáculo financeiro, né, de outras fontes, né, eles teriam muitas dificuldades para seguir. E aí a gente pensa, como é que um clube pode se sustentar? Então, a bilheteria, por exemplo, que é um carro-chefe para o Paysandu, para o rival, né? Ele é, nos grandes clubes do Brasil, do mundo, a 4ª ou a 5ª fonte de receita. Então, você tem venda de direitos federativos como uma das receitas principais, você tem as visitas aos clubes, né? Então, por exemplo, os museus, os espaços, né? Que a gente aproveita muito pouco em relação a isso. Cotas de televisão, a gente sabe o quanto o Campeonato Paraense, o quanto a Série C são deficitárias. Então, um acesso à Série B, ele traria um grau de equilíbrio financeiro que poderia ser utilizado bastante, e também a questão da marca própria, que é algo que o Paysandu já fez um avanço importante. Então, a marca Lobo, ela é um case de sucesso, mas que precisa ser também redimensionada. Então, organizando esse ponto, a bola vai cada vez menos entrar por acaso. Ela pode acontecer. Então, existem situações. Não fosse, né, 2019, ele não fosse a situação específica do Voaden, ou antes, né, o Nicolas perdeu um gol cara a cara, né, driblou o goleiro, perdeu um gol cara a cara, o Paysandu poderia ter, pelo menos em 2020, ter jogado a Série B, mesmo tendo sido feito um planejamento ruim. Mas, de fato, esses 4 elementos são fundamentais para o Paysandu olhar para frente. Queria acrescentar mais. Consta do nosso projeto, que a gente vai tornar público nos próximos dias, criar uma mentalidade vencedora no clube. Mentalidade, uma questão de criar uma concepção e incuti-la no elenco, né? No elenco, na comissão técnica. Eu conversava com o Baracho, eu acompanho futebol desde os 12 anos, eu tenho 60, completei no mês passado. Eu me lembro do Milan dos anos 80, eles criaram o que eles chamavam de obsessão pela vitória, né? Então a gente precisa motivar o elenco, precisa criar mecanismos de incentivos e monitorar isto, né? Eu conversava com o Rodolfo, uma empresa comum, ela tem que ela faz avaliação todo final de ano, né? Avaliação do exercício. Se é uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, faz avaliação a cada 3 meses para o conselho consultivo e para a bolsa. Um time de futebol tem que ser avaliado semanalmente. Eu acho incrível o que aconteceu com o Paysandu nessa última temporada na Série C, porque ele passou toda a primeira fase em segundo lugar, e quando entrou na fase decisiva ele despencou, né? Será que faltou? Aí eu realmente não sei, mas eu me indago, será que não faltou um acompanhamento da comissão técnica, da própria diretoria? O presidente não pode também lavar as mãos e dizer, eu não entendo de futebol e não é comigo. Não, sabe, tem que acompanhar tudo de perto. Como é que um clube desaba, o seu desempenho desaba? Então essas questões, de qualquer maneira, futebol não é, eu citei estatística, né? A estatística é para avaliar, contratar como critério objetivo, mas seres humanos não são máquinas, e você precisa estar muito próximo para aferir o que causou uma queda de desempenho e procurar redirecionar através dos incentivos corretos. É como eu vejo o futebol. Dentro de campo, Márcio Fernandes segue como treinador do Paysandu em 2023, caso vocês sejam eleitos, e o Paysandu terá coordenador técnico e executivo de futebol? Olha, não é uma decisão que caiba só a mim, né? Eu sou representante, como eu falei. Eu fui escolhido por um grupo, aceitei. O modelo é presidencialista, mas a diretoria colegiada. Tem um líder, vamos dizer, no topo, mas tem outros líderes. Eu digo isso com muita satisfação. A gente vai avaliar, né? A gente vai avaliar. Eu pessoalmente acho que ele fez um bom trabalho. Como eu disse, poderia permanecer se depender de mim, do meu voto, né? Da minha manifestação. Houve algum problema na trajetória, porque passou toda a primeira fase jogando bem, em segundo lugar, com a possibilidade de terminar em primeiro, né? Sim. E de repente, eu já estava acreditando que o Paysandu subiria, né? Ótimo, vai subir.
pelo menos o problema fiscal, a gente vai dar um salto, né? Porque as cotas da as Série B receitas vão se elevar, vão dar um salto, as cotas, direito de transmissão, aí a torcida consome mais os nossos produtos, né? A gente tem que olhar o futebol como um mercado, né? É entretenimento, mas também com não sejamos ingênuos, né? A gente precisa se tornar competitivo, com projeção nacional. Então eu acreditava que o Paysandu fosse subir, sinceramente, e houve uma queda de rendimento. E aí é que está, aí entra a transparência até no futebol. A comissão técnica, o presidente ao lado da comissão técnica, eu entendo que eles deveriam explicar para os sócios em primeiro lugar e depois para a torcida o que levou a essa queda de rendimento. E fica uma lacuna, ninguém explica. E a gente já vai começar uma competição Copa Verde, né? De um mercado menor, Copa Verde ali, meio sai, não sai, enfim. E vem uma próxima temporada e a gente não faz uma avaliação dos erros cometidos. Eu acho que houve algum problema sério ali de coordenação na reta final. A realidade é que, caso vocês assumam, vão pegar o Paysandu numa Série C. E aí tu falaste sobre questão fiscal, tem as dívidas do clube. Como que tu imaginas um plano? Claro que ainda vai ver essa questão, se vai ter executivo de futebol, se vai ter coordenador técnico, mas como que tu imaginas um elenco do Paysandu pro ano que vem? Um elenco mais enxuto, com uma folha mais enxuta para tentar quitar algumas dívidas que o clube tenha, ou gastar um pouco mais para ter uma certa certeza de que vai dar resultado dentro de campo? Certeza a gente nunca tem, né? Olha, até para completar rapidinho o que o Alexandre perguntou, o Maurício chegou a conversar com vocês sobre renovações para o ano que vem, já que imaginando que a eleição vai ser no dia 7 de dezembro. Né? A gente vai ter aí mais ou menos a partir do dia 8 para assumir uma temporada que começa no dia 15 de janeiro. Eu vou começar respondendo para ele, tá? Tem já uma tradição que começou a ser forjada de 2016 para cá, que a chapa que vencer é formado um comitê de transição, né? Supõe que nós vencemos a eleição, a gente venha a ganhar. Então será formada uma comissão de transição com membros da nossa chapa e membros da diretoria que vai repassar as informações para nós. O que eu acho correto, isso acontece nos governos também, né? Em qualquer esfera. Não fomos procurados nesse sentido. Eu acho que, enfim, os dirigentes estão muito preocupados com a eleição, né? Eles não estão... Por que eu vou chamar o JIP para tratar disso se as chapas não forem inscritas? O processo eleitoral em si ainda vai começar, né? A gente está num processo pré-eleitoral. As inscrições até dia 7 de novembro. As inscrições até o dia 7. Agora, não houve esse contato e eu acho que vai acontecer só depois do dia 7. Mas é uma pergunta muito pertinente, porque aí já sobra pouco tempo para decidir quem vai ficar, quem vai sair. Muita gente diz, pô, tu topaste isso? Já pensaste que em fevereiro já tem que ter um time pronto para competir? É complicado, realmente, né? Agora a tua pergunta foi... sobre o elenco, se pretendes mais enxuto, com exato. É também uma questão de escolha, né? A gente vai... Eu tenho uma opinião que eu vou expressar, eu não vou subir no muro, não vou me esconder. A gente, em síntese, a gente vai ter que cuidar da gestão fiscal, cuidar de elevar a receita e cortar a despesa. E nesse primeiro momento a gente terá que ser muito duro com corte de despesa, mas o futebol é diferente, né? A gente não pode ser tão ortodoxo, né? Eu acho que a gente poderia, é uma questão a conversar com o grupo, fixar um teto conforme a nossa capacidade financeira, já que somos adeptos da responsabilidade fiscal, acreditamos nela, fixar um teto para as melhores contratações e um elenco enxuto. Porque você contratar 35 jogadores perto de 40, aí está faltando critério, né? Um clube que está numa situação como a nossa, contratar 40, em alguma coisa você, enfim, não faz nenhum sentido, não make sense, né? O Rodolfo até falava disso outro dia, você tem que fazer contratações muito corretas, apostando nelas,
para manter um elenco enxuto e que produza resultados. Resultados, como eu disse, as contratações têm que ter critérios objetivos, estatísticos, né? Olhar o passado do jogador, número de assistências, de gols, tudo isso. O Paysandu contratou, por exemplo, um treinador que foi o meu nome, Eutrópio, né? Como é? Vinícius Eutrópio, 2020. Eutrópio. Quando ele foi contratado, 21. quando ele foi contratado, eu fui olhar na internet, ele tinha sido campeão da Copa de Santa Catarina 10 anos atrás, campeão pelo Figueirense há 10, 11 anos atrás. Tinha ganhado 4 jogos. Aí tem um hiato enorme de uma década no currículo dele. Quer dizer, isso é uma falha, com todo respeito à diretoria, eu sei que ela quer acertar, mas é uma falha tremenda, tremenda. E ainda tem isso, você contrata os treinadores conforme o perfil que você quer. E nós, da nossa chapa, o GIP já decidimos em reunião que o perfil do treinador é de agressividade. Hoje tem literatura tratando disso, né? A pirâmide invertida, joga com time com uma marcação alta, não é verdade? Tem até para o leigo, eu sou um leigo, tem elementos para você que te fornecem critérios para a contratação. É cada vez mais ciência, né? Coisa, cada vez mais. Tá entendendo? Então, assim. É menos inspiração, né? Respondendo a tua pergunta, vai ter teto, um elenco enxuto, contratado com critérios. O que eu imagino, se dependesse só de mim, seria um time de operários, né? Com jogadores contratados. Aqueles jogadores que são regulares, de atuação regular. Não adianta ter uma atuação boa em 2 partidas e falhar em 8. Atuação regular, um time de operários com 3 ou 4 talentos, né? No ataque, no meio de campo, um goleiro. E a posição mais difícil, né? Que é o lateral. Se a gente tiver... Tem tido problema, se a gente tiver... O futebol brasileiro... 4 jogadores talentosos, porque não é só... ao contrário do que se imagina, que se fala muito em Belém, falta garra, não é só garra, é técnica, acima de tudo técnica e esquema tático. Mas para esse primeiro momento em que a grana está curta, um time de operários com 4 ou 5 talentos, é o que eu imagino. Eu acredito também nesse formato mesmo, né? E planos aí, né? Então você tem, para um elenco com 25, 30 jogadores, parece algo razoável, né? Mas dentro dessa perspectiva, tentar mesclar mais, mesmo que o Paysandu venha tendo dificuldades, né? Assim, em utilizar jogadores, por exemplo, de sub-20, sub-19, sub-17, né? Não tem tido muito fluxo em relação a isso, mas é algo que precisa ser retomado e realmente fazer essas contratações pontuais. Na atual realidade, né, alguns jogadores renovaram os vínculos para a Copa Verde 2022, né? A temporada 2023 ela vai começar mais cedo, né? Que tem toda a situação agora da Copa do Mundo, né? Vai ser 2023 vai ser uma temporada atípica. Alguns jogadores não permaneceram, né? Já romperam aí os seus contratos, ou o próprio clube fez já o acordo com eles, então de fato, né, seja qual for a comissão técnica, né, seja mantida, que concordo com o André, eu acredito que ela pode ser mantida, mas essa é uma decisão do colegiado, do grupo, né, mas principalmente também olhar, né, esse calendário. O Júnior me informou agora há pouco, né, antes de entrarmos no ar, que a Copa Verde 2023 já tem um calendário. Começa dia 18 de fevereiro e termina no dia 3 de maio. Vai ser mais espaçado, então de repente o clube consegue planejar melhor, né? E Copa Verde é uma competição na qual o Paysandu tem tradição, né? Já fez 5 finais até 2021, né? Tem 3 vice-campeonatos, 2 títulos, e é uma competição importante. Porque eu acho assim, sempre o troféu é sempre importante, independentemente do nível técnico, o troféu em si ele é importante. E existe a questão da cota financeira da Copa do Brasil, né? Entrar na terceira fase, que é algo que ultimamente o Paysandu não tem conseguido, né? Não tem conseguido ultrapassar a primeira nem a segunda fase dos últimos anos, infelizmente. Queria perguntar para vocês sobre futebol feminino. Há muitos anos, há algum tempo era por obrigação da CBF, da FIFA, que todos os clubes têm que ter uma divisão de futebol feminino. E a gente teve esse ano o sucesso da SMAC, a SMAC conseguiu subir, né? Disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E aí, com esse sucesso, o Remo acabou pegando da SMAC a comissão técnica, que era do Merci, e está fazendo sucesso no Campeonato Paraense desse ano. Qual que são os planos de vocês? Inclusive o Remo ganhou o Paysandu nos 2 repais femininos que já teve esse ano.
Qual que é a visão de vocês para o campeonato, pro time feminino do Paysandu? Se vai ser realmente um investimento, se vai ter uma atenção voltada para as meninas. A Aline já está há muitos anos à frente do Paysandu como técnica, ou se vai ser realmente deixado de lado, como a gente tem visto no futebol paraense, realmente. Eu começo e tu complementas. A gente tem uma preocupação, eu acho muito, muito legal isso no grupo, uma preocupação enorme, hiperbólica, eu diria, com as divisões de base, né? Incluindo também divisão, quer dizer, futebol feminino não é divisão de base, sim. Né? Tem que ser tratado como um futebol profissional, realmente. Futebol com uma questão mais ampla, né? Mas é uma preocupação muito grande no grupo. O nosso programa chega a detalhamentos, eu diria, não vou dizer excessivos, mas extraordinários, né? Eu conversei com o Dantas, que está ali no canto, a gente tem conversado. As divisões de base no Paysandu realmente não têm recebido atenção e nem tão pouco, atenção devida nem tão pouco o futebol feminino. E nós queremos realmente resgatar isto, né? Para que vocês tenham uma ideia do abandono em que essas divisões de base foram relegadas, eu fui informado que nas últimas 5 finais das divisões de base em que o Paysandu esteve presente, o presidente do clube não compareceu a nenhuma delas. O presidente Maurício não foi a nenhuma das 5 finais em que o Paysandu jogou, né? Então, a gente tem sim essa preocupação de valorizar o futebol feminino. Porque também consta do nosso projeto, isso também um pouco na sombra, né, no clube. Ninguém fala nisso, a diretoria não fala e não dá o devida atenção. É que esses jogadores venham subindo de divisão ao ponto de integrar o elenco, mas não é integrar para jogar uma partida, jogar durante toda a temporada 10 minutos de uma partida. Sabe, compor o elenco e se tornar relevante, criar valor para que a gente possa negociá-los amanhã. E o futebol feminino se insere nesse contexto. Queres falar? Se insere nesse contexto, assim. O que é que a gente observa? O futebol feminino no Brasil está ganhando uma importância maior, não uma importância devida. Até acho que veio tarde, mas importante que veio, né? Existe aquele adágio gaúcho que diz, né, que é antes tarde do que mais tarde, então ele veio, né? Uhum. Por exemplo, grupos de comunicação transmitindo, tivemos recorde de público, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, salvo engano, né? Isso. Estamos com a Libertadores feminina, né? Eu até me surpreendi, né, porque para mim as grandes forças eram Corinthians e Ferroviário. O Palmeiras chegou à final contra o Boca, né, o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Boca, mas trazendo aqui para a realidade local. Eu me recordo de há alguns anos que haveria um repá feminino e aconteceu um processo meio contrário, né? Na época, a direção do Remo, né, a direção do Clube do Remo acabou não indo a campo, né, alegou ali uma situação de WO, porque havia uma preocupação em o Paysandu reproduzir no feminino algo que já fez no masculino, né, uma goleada de 7-0, esse acho que por 2016, mais ou menos 2017. E aí o que a gente vê é uma oscilação, né? Então a gente vê, por exemplo, você tem uma força muito grande, que é a SMAC, hoje talvez um pouco mais enfraquecida. O Remo investiu bastante. E o Paysandu, que já teve um momento melhor em relação a isso, ele precisa retomar essa questão. Primeiro, pensar mesmo como uma modalidade, né? O futebol feminino hoje ele precisa ser entendido não só como um naipe dentro do futebol, então uma modalidade que hoje tem uma repercussão cada vez maior, né? Então é uma modalidade olímpica, né? Inclusive é uma das competições em que o Brasil geralmente vai muito bem, né? Você tem ídolos, né? Você tem nomes femininos que são extremamente importantes, né? Você tem hoje também em nível nacional, você tem uma treinadora que é uma das melhores, né? A Pia Sandhage, né? Eu até brinco, né? Que para mim, entre os treinadores de seleção do Brasil, para mim ela é melhor do que o Tite, né? Ela é superior ao Tite. Mas brincadeiras à parte, eu entendo que é necessário abraçar de fato o futebol feminino como algo que tenha que ser carro-chefe também. Óbvio que o nível de interesse do torcedor, o nível de mobilização do torcedor vai ser sempre pelo futebol masculino. O futebol é o carro-chefe, mas é tratar. Aí sim, aí você tem o trabalho de base, então encontrar essas meninas e
dar infraestrutura. Né? Então essas moças, essas jovens, elas precisam ter infraestrutura, alimentação, você precisa ter treinamento, até uma coisa que às vezes é simbólica, né? Mas que faz uma grande diferença, você ter os uniformes adequados e usar o mesmo uniforme que o time masculino está utilizando naquela temporada. Né? Então isso é importante. Não só numa questão de pertencimento, não só no aspecto simbólico, mas também no recado que se dá, um recado de profissionalização. O futebol feminino como um todo aqui no Brasil ainda é tratado como sendo um braço amador, né, como sendo uma modalidade olímpica, sim, mas uma modalidade amadora, e a gente precisa virar essa chave. Não só por esse protagonismo, não só pelo espaço que as mulheres precisam ter, mas também nessa parte da comunicação profissional. Não, as divisões de base, eu já fiz um estudo sobre isso, eu conversei com o pessoal do nosso grupo numa reunião virtual. Não é uma coisa tão fácil de ser estruturada, né? O Paysandu tem 3 treinadores, né, de divisões de base, então, pelo que eu estudei, pelo que eu apurei, um treinador tem que conversar com o outro permanentemente. Olha, tenho aqui um valor, tenho aqui um jogador de grande valor que eu vou passar para ti, e que pode ser aproveitado no time de cima. E precisa ter uma equipe multidisciplinar, com pedagogo, nutricionista. Você tira, por exemplo, o Paysandu crescendo nesse campo, precisa crescer, sendo um clube grande que é. Você traz um jogador lá de Bragança, interior do Pará, né, e com o compromisso de que ele vai continuar estudando aqui, ele vai receber todo o apoio, vai ter alimentação, hospedagem, e vamos dizer que ele não se adapte. Às vezes o jogador profissional não se adapta, né? Um caso famoso é o Riquelme, que foi para a Europa e chorava com saudade do churrasco na periferia de Buenos Aires. E aí precisa entrar o psicólogo, o pedagogo, sabe? Cuidar da alimentação. É uma estrutura que requer uma certa robustez e uma sintonia fina entre as várias camadas. Né? E no futebol feminino tem que ser igual, né? É complicado, a gente não vai criar isso da noite para o dia. Além de criar, tem que ter uma continuidade, né? Tem gente como o Dantas ali no canto que se propõe a fazer isso, né? Tem vontade, tem visão, vontade, e nós queremos fazer isso, o grupo quer, e é possível ser feito. Precisamos fazer porque, além de tudo, a gente vai gerar receita também. Criar jogadores com os nossos valores, amando o clube, se dedicando ao clube, e a gente tem que dar espaço também no futebol feminino. Ainda nessa questão do futebol feminino, existe uma outra variável da representatividade, né? Então, você gerar empatia, mobilizar. Cada vez mais nós temos nos estádios, nos jogos masculinos, nós temos a presença da torcedora feminina. Elas se serem representadas, e essa questão do investimento na base também no campo feminino, essas peneiras que existem, mas sendo tratado com maior profissionalismo, pode fazer a diferença. Porque a torcedora ela vai sentir aquele grau de identificação também com a equipe feminina, e eventualmente, né, várias delas jogam também, né, entre si, elas participam, e aí você pode também desenvolver talentos e adequar em relação a isso. Tratar realmente algo como um braço profissional e um braço que pode gerar receita do clube. Sócio torcedor, hoje o Paysandu tem aí quase 7 mil sócios. Como vocês pretendem trabalhar com essa questão? Olha, eu acho, curiosamente, como eu almocei com o Rodolfo aqui ao lado, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho a comunicação do sócio torcedor horrorosa, né? Você tenta, não sei se melhorou, mas eu pagava o sócio torcedor, plano VIP, e deixei de pagar. Eu paguei durante boa parte da pandemia, pagava desde dezembro de 2014. Eu sou sócio remido do clube, pagava o sócio torcedor e muitas vezes sem ir ao estádio. Eu parei de pagar porque eu não conseguia mais imprimir o boleto no site. Eles deixaram de enviar por e-mail. E aí um dia eu disse, tem que resolver isso. Eu fui lá na sede, cheguei à sede, disse, eu quero pagar o meu plano VIP, né? R$135, então. E eu não consigo pagar, não consigo imprimir o boleto. Não, senhor, me desculpe, mas não é mais aqui que você faz o pagamento. Eu vou lhe dar um número, o senhor liga para lá e veja se o senhor tenta resolver sua pendência. Eu disse, isso aí também está um pouco demais, né? Aí eu parei de pagar. Estou dizendo isso aqui muito claramente, né?
Eu querendo contribuir com o clube e joguei a toalha naquele momento. Então a comunicação, o sócio-torcedor precisa ser aprimorado, né? Porque a gente tem que criar facilidades para o torcedor. O torcedor tem que ser visto como consumidor do produto Paysandu. A gente tem que criar facilidades, gerar incentivos e não criar obstáculos como muitas vezes tem acontecido. O modelo adotado pelo Paysandu é um modelo que geralmente traz a questão do ingresso, né? Então você ter um ingresso de arquibancada, um ingresso de cadeira, um desconto significativo, né? E aí nós vivenciamos também no contexto pandêmico exatamente essa dificuldade, né? Então, você tem o sócio, o que é que vai te motivar a continuar pagando o sócio bicolor no momento que o clube, primeiro que houve a suspensão do futebol por pelo menos 3 meses ali em 2020, depois quando voltou, no primeiro momento com portões fechados. Então o que é que motiva além, por exemplo, a situação dele? Eu sou sócio proprietário do Paysandu desde 2010 e sócio bicolor eu sou desde 2013. Em 2014 eu estive fora, né? Eu fui estudar fora de Belém, continuei mantendo meu sócio sem ter quaisquer benefícios, eu apenas pagava mensalmente, né? Aí você precisa realmente criar situações para além da questão do acesso, né? Então, pensar, porque assim, hoje existe uma rede de empresas parceiras em relação a isso, mas você precisa comunicar isso para o sócio, né? Que tipo de parceria realmente pode ser estabelecida? Existem algumas programações especiais. Houve agora uma do Dia das Crianças. Até o meu sobrinho afilhado participou, meu irmão sócio, né, também participa muito desse processo. Mas, de fato, eu acho que para além da comunicação, você precisa pensar em mecanismos para criar, né, vantagem. É aquela velha história. Quem paga mais caro por um serviço, ele vai ter mais benefícios. Você vai para um teatro, se você compra um ingresso de varanda, é diferente de um preço de ingresso de plateia, é diferente de um preço de ingresso de camarote. Como, por exemplo, no estádio da Cruzul, nós não temos exatamente, né, essa estrutura, uma estrutura mais moderna em relação a isso. De que maneira você pode criar vantagens, né? Uma iniciativa que eu achei interessante, mas às vezes funciona, às vezes não funciona, é mandar a escalação antecipada para o sócio, né? Ou quando vai ser apresentado um jogador, houve uma ação anos atrás, né, com Bruno Veiga e tal, parará, então os sócios que chegassem lá se inscrevessem, ou fotos com um troféu. Eu acho que são ações legais, mas você precisa ter isso com uma política sistemática de marketing. Existe um termo, né, existe uma terminologia dentro do marketing chamado benchmarking, né, que é você aproveitar experiências que deram certo em outras empresas, até às vezes de outros ramos, e aplicar dentro do seu clube. Por exemplo, qual é o case maior de sucesso de sócio-torcedor? 2 cases maiores de sucesso de sócio-torcedor aqui no Brasil: Internacional de Porto Alegre e Palmeiras, né? O Plano Avante e o Inter. O Inter tem mais de 100 mil sócios-torcedores. Então, se todo mundo decidir ir para o Beira-Rio no jogo do Inter, não vai entrar todo mundo. Todo mundo decidir, né? Não tem espaço. O sócio-torcedor do Paysandu veio para cá lá atrás, o cara que implantou no Internacional. Exatamente. Foi o mesmo profissional. Essa experiência, olhar o que é que está sendo feito. Não é exatamente o plágio em si, mas você adaptar. Sim, você ideias, copia os melhores. Copia os melhores e adapta a sua faz realidade. Parte. Vamos para a última pergunta, que eu já peguei um ralho do Fuji já me mandou uma mensagem aqui que a gente está estourando o tempo. Tu falaste que está no Paysandu desde 94, 95. Viveste ali um período muito bom do Paysandu no final dos anos 90, início dos anos 2000. Não. Sim. No início dos anos 2000, sim, mas antes do início dos anos 2000, a situação era muito ruim. Exatamente, início dos anos 2000. E a gente sabe que o principal objetivo do Paysandu é voltar a uma Série B, como tu bem falaste. Se eleito, qual que vai ser a tua primeira ação? O que tem que ser corrigido para que o Paysandu consiga esse objetivo? Qual que é? Sabe, quando o presidente vai ser eleito agora dia 30, ele vai falar: olha, meus primeiros 100 dias de governo, vou fazer isso. Qual que é a tua primeira ação? Eu não sabia que a pergunta é mais fácil ia ficar para o final. Tá entendendo? O melhor para o final. Não, a gente precisa, é uma luta que eu tenho, precisa saber qual é o montante das nossas dívidas, qual é o tamanho do que se fala por aí, o tamanho do buraco negro fiscal do Paysandu. Então a primeira providência será ver qual é o tamanho do problema. E aí montar uma estratégia para elevar receitas é uma coisa feita concomitantemente. Elevar receitas usando bem o marketing,
né? Elevar receitas e cortar despesas supérfluas, né? E com relação ao futebol, dar esse tratamento que está no nosso projeto lá, né? Um tratamento mais racional para o futebol, com contratações, com critérios objetivos, cuidar do CT, que não foi feito nada, não sei, muita propaganda, né? Quando chega a eleição a gente põe uma placa lá, um ex-presidente até foi filmado com um capacete de engenheiro, trator passando lá atrás, e nada foi feito, nem um campinho, nem o de goleiro que é menor, nem aquele campinho de goleiro foi feito. E cuidar das divisões de base, futebol feminino, e tratar o futebol com uma gestão séria, responsável, contratações, com teto para contratação, mas investindo um pouco mais, né, para poder trazer o torcedor de volta. O torcedor será chamado, vai saber o tamanho do problema, mas não basta apontar o tamanho do problema, a gente vai indicar também a saída. É isso. Então é isso. Estamos conversados, beleza, rapaziada? Então essa foi a entrevista com o Grupo Independente Pro Paysandu, aqui André Oliveira e também Rodolfo Marques. André candidato à presidência e o Rodolfo como vice-presidente de operação, não é isso? De operações. Júnior, valeu. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. André, Rodolfo, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço e até a próxima. Lembrando que você pode conferir essa entrevista e outras também no nosso YouTube do Portal Roma News e também no Spotify, lá no RomaCast. A gente volta o mais breve possível com outro candidato à presidência do Paysandu e também a gente já volta a falar da Copa. Começamos a falar da Copa Verde de 2022, que já tem Paysandu jogando nesse próximo sábado. Valeu? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!